Dando continuidade à nossa última aula, hoje nós vamos falar sobre o cálculo de concentração molar ou molaridade. Enquanto a gente ainda estava tendo aula presencial, eu iniciei esse tema, a gente chegou até a começar a fazer alguma atividade. Então vamos fazer uma revisada aqui e eu vou dar 3 exemplos que eu sei que vocês gostam que a gente faça exemplo para ficar mais claro, né, na cabeça. Então, primeiro eu vou apresentar a fórmula, falar o que significa cada coisa, para depois a gente passar para os exemplos. A concentração molar ou a molaridade é um cálculo em que a gente faz de soluções ou de misturas e que a gente descobre a concentração, né? Quanto mais concentrado, maior é o número de soluto que eu tenho na solução. E para isso a gente usa essa fórmula, que é a fórmula da concentração molar ou molaridade. A gente observa que eu tenho 4 letras M nessa fórmula, então vocês têm que diferenciar, né, identificar o que significa cada letra, para vocês não fazerem confusão na hora de pegar os dados do exercício e colocar na fórmula, tá? Esse primeiro M aqui, ele representa a molaridade, ou concentração molar. E a unidade de medida dele é mol por litro, tá? Mol por litro. Esse segundo M aqui, o M minúsculo, determina a massa. E a massa aqui é sempre dada em gramas. Se por um acaso o exercício vier te dando a massa em outra unidade de medida que não seja a grama, antes de jogar o valor na fórmula, vocês têm que fazer a conversão. Por exemplo, lá no exercício fala que eu tenho 2 quilos de determinada substância. Você tem que passar para grama. 2 quilos equivalem a 2.000 gramas. Vocês sabem a regrinha de transformação aí. O terceiro M, que é esse M maiúsculo, significa massa molar. A gente já viu ele, né, na última aula. A gente aprendeu a calcular a massa molar de qualquer substância, não é isso? É aquela que a gente vai lá na tabela periódica e olha a massa de cada átomo e vai somando, tá? Então, se no exercício não te der a massa molar total da substância, primeiro, antes de jogá-la na fórmula, você tem que fazer aquele cálculo, né? Vocês lembram? Por exemplo, a massa molar da água, H2O, você tem que somar a massa do hidrogênio 2 vezes com a massa do oxigênio, tá? Então, você já dá um craque nisso aí, eu tenho certeza. E a última letra, que é o V de volume. E o volume é dado sempre em litros. A mesma coisa, se no exercício o volume tiver dado em outra unidade de medida que não seja litro, vocês têm que fazer a conversão. Normalmente é dado no máximo em ml, né? Que 1 litro são 1000 ml. Isso aí é só fazer a conversão antes de jogar na fórmula, tá bem? Massa molar não tem unidade de medida, né? Que a unidade de medida é simplesmente U, que é em unidades, então não precisa se preocupar. O que vocês têm que ficar atento as unidades de medida e jogar na fórmula. Essa fórmula, ela não serve só pra gente calcular a molaridade, né? Qualquer fórmula, ela serve pra gente calcular todas as grandezas que estão identificadas nela. Então, com essa fórmula, eu posso calcular a molaridade, a massa em grama, a massa molar e o volume também, ok? Então, usando essa fórmula aqui, eu vou fazer 3 exemplos com vocês para vocês ficarem craque aí na hora dos exercícios. Pessoal, então vamos lá para o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês aqui, usando a fórmula do cálculo de molaridade. Ó, uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, eu tenho a fórmula química da sacarose, para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar da sacarose foi de... Então, eu quero saber a concentração molar. Eu gosto de sempre ir retirando, lendo a atividade, retirando dela as informações que ela está oferecendo. A primeira informação é essa aqui, ó. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Então, é a massa de sacarose, né? Tá em grama, então vou anotar aqui no canto, ó. Massa de sacarose, 34,2 gramas. Massa representada pelo M minúsculo, né? Vamos relembrar a fórmula aqui. A fórmula é molaridade é igual massa dividido pela massa molar vezes o volume. Esse M aqui identifica a massa molar ou identifica a molaridade ou a concentração molar. O M minúsculo, a massa em gramas, o peso, né? Vamos dizer assim. O M maiúsculo é a massa molar, que é aquela que a gente acha na tabela periódica, e o V de volume. Então, a primeira informação que eu tenho é a massa, né? Da sacarose.
A segunda informação, ó, o volume do cafezinho foi de 50 ml. Então, eu tenho o volume aqui, 50 ml. E qual que é a outra informação que eu preciso para calcular a molaridade? No exercício já me deu a massa e o volume. Eu preciso da massa molar. A massa molar aqui, ó, o exercício está me fornecendo a massa molar do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. A gente tem que pegar e a primeira coisa é calcular a massa molar da substância inteira, igual aquelas outras atividades que a gente já tinha feito. Então, vamos fazer aqui, ó, C12H22O11. Vocês lembram como é que faz? Eu tenho que somar a massa de cada um. A massa de um carbono é 12. São 12 carbonos, eu vou fazer então 12 vezes 12, mais a massa de um hidrogênio é 1, só que são 22, então vai ser 1 vezes 22, mais a massa do oxigênio é 16, mas são 11 oxigênios, então 16 vezes 11. 12 vezes 12, 144, mais 1 vezes 22, 22, mais 16 vezes 11, 176. Somando estes três números, dá 342. Então, eu sei que a massa molar da molécula total de glicose é 342. Eu tenho já as três variáveis que eu preciso para a fórmula. Um detalhe que vocês têm que atentar. O volume tem que ser dado sempre em litros, tá? Por quê? A molaridade ela é dada em mol por litro. Então, o volume aqui está em ml, a gente tem que passar para litro. Como é que faz? Divide por 1000. Todas as vezes que vocês têm um volume em ml e precisa de passar para litro, vocês vão dividir por 1000. Porque 1 litro tem 1000 ml. Vai dar 0,05 litros. Eu tenho os três dados, é só jogar na fórmula. Bem simples. Então, vamos lá, ó. Molaridade é igual. Massa, põe ela aqui de novo. Molaridade vai ser a massa, que é 34,2, dividido massa molar, 342, vezes o volume, que é 0,05. 34,2, aí aqui é matemática, né? 342 vezes 0,05 dá 17,1. 34,2 dividido por 17,1 dá 2 mols por litro. Alternativa D. Ok? Então, não tem segredo. Tendo a fórmula, vocês vão retirar os dados do exercício, jogar na fórmula e calcular. Vamos agora para o segundo exemplo. No preparo, então eu já vou lendo e vou retirando as informações que o exercício vai me fornecer. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio. Então, isso aqui é a massa, tá, gente? Vocês têm que ter discernimento de analisar a informação e saber a que ela se refere. Não é gramas, então é massa. Então, vamos lá. Massa, 0,4 gramas. Vou anotar aqui. Do cloreto de sódio, a fórmula dele é NaCl, como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, então aqui eu já me deu a concentração molar, que é representada por esse M assim, né? 0,5 mol por litro. Concentração molar é esta. Determine o volume final. Nesse exercício eu já quero saber o volume, tá? Eu vou usar a mesma fórmula, ó. Essa fórmula aqui, eu posso, com ela, descobrir qualquer que seja a informação que está inserida nela. Eu posso saber massa molar, a massa em gramas. Ó, desculpa, gente. Eu posso saber a molaridade ou a concentração molar, a massa em grama, a massa molar e o volume. Então, qualquer informação que esteja inserida na fórmula, eu consigo usar a fórmula para saber ela. Eu tenho, então, a massa, tenho a molaridade e tenho o volume, e quero saber o volume. Falta a massa molar. A massa molar é aquela que eu posso olhar na tabela periódica, né? Ó, NaCl. Normalmente o exercício até te fornece qual que é a massa de cada elemento químico. Nesse aqui não forneceu, então vocês precisam recorrer à tabela periódica. Olhando lá na tabela periódica, eu sei que a massa do sódio, tá lá na primeira coluna, é 23. É só um sódio, né? Então não preciso multiplicar por nada. Vou somar com a massa do cloro. A massa do cloro lá na tabela é 35,5, tá? Eu vou somar, dá um valor de 58,5. Então, a massa molar é 58,5. Agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Eu vou pegar cada valor e substituir na fórmula no local onde que o valor está. Por exemplo, aqui, ó,
A molaridade, quanto que é a molaridade? Não é 0,05? Então, eu vou pôr no lugar aqui onde está representada ela. Vai ficar, ó, 0,05 é igual. Aqui, ó, é a massa em gramas, 0,04. Opa, desculpa, 0,4. Dividido. Massa molar, 58,5. Vezes o volume, que é a minha incógnita, né? Que é o valor que eu não sei. Então, eu vou pôr o V aqui de volume. Agora é a matemática. A gente vai multiplicar cruzada aqui, né? Ó, 0,05 vezes 58,5 dá 2,925 V. O V vai junto, né? Porque aqui tá junto, multiplicando com o 58,5, então ele vai junto. Multiplica esse por esse e o V fica junto. É igual 0,4 vezes 1, né? Aqui, quando não tem nada, é como se tivesse 1. Então, 0,4 vezes 1, 0,4. Eu quero saber só o valor de V, eu deixo o V sozinho aqui no primeiro membro e passo esse número para lá, dividindo, né? Dividido por 2,925. Resultado, 0,1367. Aqui, ó, nas opções que eu tenho, tá arredondado. 0,1367, a gente arredonda para 0,14 litros. Letra A. Vamos agora para o terceiro exemplo. O ácido tartárico, que tem essa fórmula molecular, conservante, né, é usado como conservante, usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria do ácido tartárico em um refrigerante é 0,775 mol por litro, pela unidade de medida que está me dando aqui, ó, eu sei que é a concentração, eu já sei que é a concentração molar, né? Está dada em mol por litro. Então, eu vou anotar minha primeira informação. Concentração molar, ou molaridade, né? É 0,175 mol por litro. Qual que é a massa do ácido? Então, a massa do ácido eu não sei. A massa é a minha incógnita, é o que eu vou descobrir aqui nesse exercício. Utilizada na fabricação de 100 mil litros de refrigerante, desse refrigerante. Então, 100 mil litros, se está em litro, é o volume. Eu sei que o volume é esse. Vou usar a mesma fórmula. Qual que é a outra informação que está faltando aqui? A massa molar, não é? Vamos calcular ela. A fórmula é C4H6O6. Essa é a fórmula. Vamos lá. Aqui no exercício não está me fornecendo as massas molares. Eu recorro à tabela periódica. A massa do carbono é 12. Então, é 12 vezes 4. Mais a massa do hidrogênio é 1 vezes 6. Mais a massa do oxigênio é 16 vezes 6. Vou resolver aqui. 12 vezes 4, 48. Mais 1 vezes 6, 6. Mais 16 vezes 6, 96. Somando 48 com 6 com 96 dá 150. Já tenho a massa molar, que é 150. Agora, a gente vai pegar as informações e jogar na fórmula. A fórmula é molaridade, massa dividido pela massa molar vezes o volume. Quanto que é a minha molaridade? 0,175. Qual que é a minha massa? É o que eu não sei, eu vou deixar um M aqui. Qual que é a massa molar? 150. Vezes o volume, que é 1.000 litros. Ó, desculpa, 100 mil litros. Vou multiplicar aqui, né? 0,175 é igual a massa dividido. 150 vezes 100 mil litros vai dar 15 milhões de litros. Multipliquei isso por isso. Agora eu vou fazer a cruz aqui, né? M vezes 1, M. 0,175 vezes 15 milhões dá 2.625.000 gramas. Sempre que você usa essa fórmula para calcular a massa, ela é dada em grama, todas as vezes. Nas minhas alternativas aqui, ó, eu não tenho, essa aqui tem grama, mas não é o resultado. As outras não estão em gramas, estão em outras unidades de medida, em quilo e em tonelada. Eu vou passar isso aqui para tonelada, pra vocês verem, ó. 1 quilo não tem 1.000 gramas? 1 tonelada não tem 1.000 quilos? Então, 1 tonelada tem 1 milhão de gramas. Então, para você passar gramas para tonelada, é só você dividir por 1 milhão.
Se você dividir isso aqui, ó, 2.625.000 gramas por 1 milhão, vai dar 2,62. Se vocês fazerem essa divisão, ó, desse por esse. 2,62 toneladas, tá, gente? Então, a gente só fez essa conversão porque na resposta aqui eu não tinha em gramas, eu estava em tonelada. Por isso que a gente faz essa conversãozinha aqui. Mas, por exemplo, se eu te passo um exercício assim, se vocês têm um exercício e não tem alternativa, vocês podem deixar a resposta assim, ó, em grama, não tem problema. Eu só fiz a conversão pra gente achar aqui em toneladas, ok?